pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre estrutura e funcionamento da educação básica? Estudamos na unidade 3 sobre a organização e a estrutura da educação brasileira, focalizando a formação e a legislação como instrumento de intervenção na realidade educacional. Identificamos os níveis e modalidades de educação, além de abordarmos a questão do financiamento da educação no Brasil. Hoje, nós vamos falar sobre a última unidade do nosso caderno didático. E antes de iniciar, gostaria mais uma vez de ressaltar a importância da leitura do caderno didático e da participação de vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Leiam os textos e participem nos fóruns de discussão. E não se esqueçam de que qualquer dúvida, entre em contato conosco e com os tutores, presencial e à distância. Bom, nesta quarta e última unidade, nós veremos sobre a gestão das instituições de ensino. Então vamos começar? Peço a vocês que peguem papel e caneta ou seu lápis e façam as anotações que julgarem importantes, ok? A unidade 4 está voltada para o conhecimento da gestão das instituições de ensino regulares, norteadas pelos regimentos escolares, bem como pelos projetos político-pedagógicos e institucionais. Assim, ao final desta unidade, esperamos que você seja capaz de, vejam aí na tela de vocês, compreender a estrutura administrativa e pedagógica da escola, identificar as incumbências da escola e dos professores, compreender o funcionamento e a importância do colegiado escolar, da caixa escolar e do conselho de classe. Reconhecer a importância do regimento escolar e do projeto político-pedagógico no exercício da democracia e cidadania na instituição escolar. Associar o crescimento na carreira ou a demissão do serviço público com avaliação de desempenho. Relacionar a ética profissional com o desempenho e bom andamento da instituição escolar. A escola apresenta em sua organização uma estrutura administrativa, pedagógica e financeira, que é planejada tendo em vista a necessidade do cumprimento do seu papel. Assim, podemos definir a escola com a seguinte estrutura organizacional. Vejamos aí na tela de vocês. No nível superior, nós temos o diretor e o vice-diretor, e ligado a ele, no mesmo nível, nós temos o colegiado escolar, que é formado por profissionais em exercício na escola e por representantes da comunidade atendida pela escola. Subordinados a eles, nós temos os setores administrativo, pedagógico e financeiro. Na sua organização administrativa, pedagógica e financeira, a escola possui os seguintes conselhos: colegiado escolar, conselho de classe, caixa escolar e comissão de avaliação de desempenho. E possui os seguintes documentos: regimento escolar, projeto político-pedagógico e o estatuto da caixa escolar. Nós vamos estudar sobre cada um deles mais à frente. Observem esse slide. O que vocês veem? A organização administrativa da escola a partir da lei. As incumbências da escola e dos professores, tanto públicas quanto privadas, são definidas nacionalmente, conforme estabelece os artigos 12 e 13 da LDB 9.394 de 96, conforme vemos neste quadro. A escola passa a ter incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica, devendo, para tanto, envolver a comunidade atendida ou seus representantes, bem como o seu corpo docente. Cabe à escola administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, o que revela claramente uma descentralização administrativa e o exercício de sua autonomia em decisões importantes para o seu funcionamento, tendo como eixo norteador a sua missão. Mas para definir os seus recursos humanos, cada sistema estabelece suas normas complementares, o mesmo ocorrendo com os recursos financeiros e os atos administrativos. Por exemplo,
Em Minas Gerais, na rede estadual, os recursos humanos da escola são definidos com base no número de alunos. Para isso, anualmente, são definidos os parâmetros quantitativos para a composição do quadro das escolas estaduais. Vejamos parte do anexo 2 da Resolução SE número 1773, de 22 de dezembro de 2010. O quadro de pessoal das escolas estaduais observa o número de turmas autorizadas e registradas no Sistema Mineiro de Administração Escolar, o SIMAD. O número de cargos de professor regente de turma será o necessário para atender às turmas autorizadas para o funcionamento da escola, inclusive as de projetos autorizados pela Secretaria. Para a quantificação de professor eventual, será considerado apenas o número de turmas dos anos iniciais do ensino fundamental. O professor eventual, além das substituições de docentes, deve colaborar com a supervisão pedagógica nas atividades de reforço de alunos. Para a quantificação de auxiliar de serviço de educação básica, serão considerados também as turmas dos projetos, aluno de tempo integral e aprofundamento de estudos, devidamente autorizadas. Não haverá secretário de escola em escola indígena e escola que funcione em unidade prisional e centro socioeducativo. O cargo de assistente técnico de educação básica será provido exclusivamente por servidor que comprove habilitação em técnico de contabilidade ou ciências contábeis. Os servidores em ajustamento funcional são excluídos da quantificação, exceto os do cargo de professor de educação básica, PEB, especialista em educação básica, o EEB, e analista de educação, AEB. O número de alunos também é definido a partir de regras específicas de cada sistema educacional. Neste sentido, a escola tem sua autonomia definida nos limites das legislações específicas do sistema que estiver vinculada. Para assegurar essa autonomia do sistema de ensino, a LDB trata do assunto em linhas gerais em seu artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançarem relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Cabe ao respectivo sistema de ensino, de acordo com as condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento de disposto neste artigo. Já em Minas Gerais, a inturmação é feita com base nos seguintes quantitativos: anos iniciais do ensino fundamental, 25 alunos por turma. Anos finais do ensino fundamental, 35 alunos. No ensino médio, 40 alunos. Na educação especial, de 8 a 15 alunos. Cabe à escola assegurar que os alunos tenham os 200 dias letivos e 800 horas aulas de forma efetiva. Não são aceitáveis alterações de calendário e dos horários normais de aulas, exceto em estado de greve ou autorização expressa do órgão central a que a escola estiver vinculada. É papel da escola acompanhar a execução do plano de trabalho do professor, enquanto o professor tem o papel de elaborar e executar o seu plano de trabalho. Para a elaboração do seu plano de trabalho, devem ser considerados os documentos de referência do sistema ao qual esteja vinculado e outros documentos da escola, tais como projeto político-pedagógico, regimento escolar, diretrizes curriculares nacionais e conteúdo básico comum, o CBC. O plano de trabalho deve ser elaborado para direcionar o trabalho do professor e não apenas para cumprir um ritual de planejamento no início do ano letivo. Em relação aos alunos, muitos são os deveres da escola, pois é seu papel assegurar as condições para a efetivação de sua aprendizagem nas diversas disciplinas e recuperação dos alunos que apresentaram baixo rendimento escolar. Acompanhar a sua recuperação, além de informar os pais ou responsáveis sobre sua frequência e rendimento,
bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. Por outro lado, é papel do professor zelar pela aprendizagem do aluno. Isso significa envidar todos os esforços para assegurar a sua aprendizagem, buscar todos os recursos didáticos, pedagógicos e psicológicos para este fim. Não basta o professor ministrar o conteúdo da disciplina. Há necessidade de uma avaliação constante do seu trabalho e dos resultados pedagógicos com o aluno. O professor tem responsabilidade pela aprendizagem do aluno. Esse é o sentido do seu trabalho e da sua disciplina, a aprendizagem. O aluno é a razão da existência da escola e da existência do professor. Toda a superestrutura administrativa, pedagógica e financeira da escola é montada para atendimento ao aluno no seu processo de aprendizagem e de formação. O regimento da escola é a sua lei interna, significa a direção, a governança da escola, ou seja, um conjunto de regras que definem normas de conduta, estabelecendo a ordem de funcionamento. Para sua elaboração, deverão ser levadas em conta as normas estaduais e federais. O regimento escolar regula as normas de convivência entre a escola e a família, entre a escola e a comunidade, entre a escola e as autoridades e os diversos órgãos do sistema de ensino, entre os alunos, professores, o pessoal técnico e o pessoal administrativo, define direitos e deveres de todos que mantêm algum tipo de vínculo com a escola, ou seja, os que utilizam o seu serviço ou nela trabalham. O regimento fixa a organização e regula o funcionamento da escola. Define as atribuições de todos os seus servidores e deve ser elaborado segundo a legislação de ensino e as normas do sistema. Ele garante a regularidade legal dos atos escolares. É a escola que elabora e aprova o seu regimento escolar, através do colegiado escolar, o qual obrigatoriamente deverá ser referendado pelo órgão superior de vinculação da escola. O regimento deve abordar os elementos fundamentais, indispensáveis ao funcionamento de uma escola, sendo que no regimento são definidos a filosofia, os objetivos, a organização administrativa, didática e disciplinar como instrumento legal que organiza e define a escola. Conforme os artigos 14 e 15 da LDB, a gestão democrática das instituições públicas deve ser assegurada com base na participação dos docentes em conselhos e no direito de participação da elaboração da proposta pedagógica. Em Minas Gerais, o colegiado escolar é o órgão representativo da comunidade escolar com a participação de professor de educação básica regente de turmas e os que exercem outras funções, especialistas em educação básica e servidores das outras carreiras, alunos regularmente matriculados e frequentes no ensino médio e alunos de quaisquer níveis de ensino com idade igual ou superior a 16 anos. Pai ou responsável por aluno menor de 16 anos, regularmente matriculado e frequente no ensino fundamental, que constituem a comunidade atendida pela escola. Não há participação de alunos nas escolas que funcionam em penitenciárias. O colegiado escolar, ele é composto apenas por representantes da categoria profissionais em exercício na escola. A presidência do colegiado é exercida pelo diretor. Os representantes do colegiado são eleitos pelos seus pares através do voto secreto em eleição convocada especialmente para esse fim. A composição do colegiado escolar é feita segundo o número de alunos na escola, considerando-se os seguintes quantitativos. Até 250 alunos, 4 membros titulares e 4 suplentes. 251 a 1.400 alunos, 8 membros titulares e 8 suplentes. Escolas com mais de 1.400 alunos, 12 membros titulares e 12 suplentes. A Caixa Escolar é uma associação civil com personalidade jurídica própria para fins não econômicos, cujo objetivo é o de gerenciar recursos financeiros necessários à realização do processo educativo escolar.
está inscrita no CNPJ, registrada no cartório de títulos e documentos de pessoa jurídica. A Caixa Escolar administra os recursos próprios e transferidos pela União, estados e municípios, no cumprimento dos objetivos pedagógicos da escola. Neste sentido, é responsável pela aquisição de bens de consumo e permanentes, obedecendo às dotações orçamentárias, garantindo em suas aquisições e contratações a realização de processo de escolha da proposta, mais vantajosa para a utilização dos recursos públicos disponíveis. A Caixa Escolar se sujeita ao cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais e tributárias relativas à sua atividade, como declarar anualmente imposto de renda, elaborar relação anual de informações sociais, elaborar declaração de débitos e créditos tributários federais, elaborar escrituração contábil nos termos da legislação vigente, além de outras obrigações instituídas por lei ou por norma da Secretaria de Estado de Educação, a qual a escola esteja vinculada. As caixas escolares são compostas de associados efetivos e associados colaboradores devidamente qualificados em sua ata de constituição. O presidente da Caixa Escolar é o diretor da escola e dela podem fazer parte professores e demais servidores da escola, pais e responsáveis, alunos maiores de 18 anos. Outro assunto importante aqui é sobre a ética. A ética pode ser conceituada como a reflexão acerca da razão de ser de determinada conduta em detrimento de outras, passivo de qualificação do bem ou do mal, do ponto de vista de uma pessoa ou sociedade. É um conjunto de princípios e valores que guiam e orientam as relações humanas. Abordar a ética na escola possibilita pensar sobre a sua missão, os valores que devem orientar as condutas dos profissionais no interior do exercício das diversas funções. E o que é ética profissional? Trata-se da conduta do profissional no desempenho de suas atribuições consignadas em lei. A ética profissional pode ser entendida como um trabalho competente, desenvolvido no dia a dia do trabalho pedagógico. Isso implica na busca do autoaperfeiçoamento, do gosto daquilo que faz, ter a vaidade de ser um bom professor, desejar o sucesso do aluno e ainda construir oportunidades de aprendizagens dinâmicas que favoreçam o desenvolvimento de habilidades cada vez mais complexas. Uma conduta profissional competente é aquela em que o profissional cumpre as suas atribuições com zelo, responsabilidade, eficácia e que se preocupa em manter-se atualizado e bem preparado para o exercício de seu papel. É de fundamental importância que o professor envie esforços para assegurar a aprendizagem dos alunos. Professores que adotam uma didática ineficiente prejudicam os alunos de diversas formas. Toda profissão, quando mal desempenhada, pode trazer danos, mas sem dúvida que a docência mal exercida pode causar prejuízos que ultrapassem o tempo e as paredes da escola. A educação é a alavanca principal de aperfeiçoamento da sociedade. Daí a importância de seus profissionais refletirem sobre seu papel e como uma conduta profissional ética poderá contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e humanizada. Quanto mais o professor desempenhar com zelo o seu trabalho, mais contribuirá para o grupo de pessoas que ajudou a formar. A ética é parte integrante da competência do professor. Ao docente, é vedado expor o aluno a castigos físicos, humilhantes, discriminá-lo por qualquer razão. Não é permitido aos professores tecer comentários sobre o desempenho do aluno ou nível intelectual em outros ambientes ou para outras pessoas, devendo manifestar-se de forma respeitosa sobre o aluno nos conselhos de classes realizados especialmente para esse fim. O aluno deve ser tratado com respeito pelos seus educadores. O professor licenciado, ou seja, autorizado no exercício da profissão, recebeu uma formação que certamente lhe preparou para enfrentar as situações do cotidiano da escola, não podendo de nenhuma forma medir forças com o aluno,
devendo ter postura madura e equilibrada diante das circunstâncias naturais da escola e dos problemas atuais que afligem a sociedade moderna. O desrespeito ao aluno é considerado uma conduta criminosa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Já foram abolidos da prática educacional os castigos e humilhações de quaisquer naturezas, não sendo uma conduta ética a que despreza essas determinações, sujeitando-se assim às penalizações previstas na legislação vigente. Bom, vimos até aqui sobre a organização administrativa da escola. Vamos refletir agora sobre a sua dimensão pedagógica. Toda a organização administrativa da escola tem como fundamento principal assegurar as condições pedagógicas necessárias para a aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, a escola elabora e aprova o seu projeto pedagógico, realiza conselhos de classe e faz avaliação individual e especial de todos os servidores que nela trabalham. O projeto político-pedagógico foi introduzido no cenário educacional brasileiro a partir da Lei de Diretriz e Base da Educação, como meio de assegurar a gestão democrática da instituição pública. O projeto político-pedagógico, ou proposta pedagógica, estabelece as diretrizes pedagógicas da instituição escolar, que significa definir a identidade pedagógica da escola, definir sua finalidade, sua estrutura organizacional, as relações de trabalho, os processos de decisão, o tempo escolar, a organização dos alunos, os conteúdos curriculares, os procedimentos didáticos, a concepção metodológica da ação pedagógica, as estratégias de trabalho, as estratégias de avaliação, definir as formas de realização da recuperação dos alunos de baixo rendimento escolar, as atividades culturais e comemorações cívicas que farão parte do calendário escolar. Desde 1986, a elaboração do projeto político-pedagógico passou a ser obrigatório na escola, devendo participar desta elaboração os docentes da instituição, sendo aprovado pelo colegiado escolar e referendado pela Superintendência Regional de Ensino ou órgão superior a que a escola estiver vinculada. O Conselho de Classe é uma reunião que envolve professores, especialistas da educação e o diretor da instituição, cujo objetivo é analisar a aprendizagem dos alunos e o processo de ensino. Tem como finalidade possibilitar uma avaliação integral do aluno e da prática docente, fomentando um momento de análise sobre o trabalho pedagógico que está sendo realizado e possibilitando a definição de estratégias para a solução dos problemas conhecidos e diagnosticados. A reunião do Conselho de Classe deve ter 3 momentos. Primeiro, o diagnóstico da turma, que define o seu desempenho e aponta suas dificuldades. O segundo momento, a apresentação de alternativas para solucionar os problemas detectados coletivamente. E no terceiro momento, uma reunião com os pais ou responsáveis para a discussão dos resultados práticos do desempenho dos alunos e desenvolvimento curricular das disciplinas da série. Normalmente, os conselhos acontecem nos fins de bimestres, trimestres ou semestres, quando são discutidos encaminhamentos pedagógicos, notas e comportamento de alunos. O Conselho de Classe deve ser uma reunião participativa e democrática para o apontamento das dificuldades dos alunos, dos professores, da escola, a fim de definir as estratégias adequadas para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Deve ser um momento coletivo de construção de alternativas para o desenvolvimento da instituição de ensino e das estratégias para o atendimento dos alunos que nela estudam. O Serviço de Supervisão Pedagógica deve coletivamente, com os envolvidos no Conselho de Classe, traçar as metas a serem atingidas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, bem como estabelecer os prazos e acompanhar e supervisionar o trabalho a partir das alternativas apresentadas. A finalidade primeira dos conselhos de classe é diagnosticar problemas e apontar soluções, tanto em relação aos alunos e turmas, quanto aos docentes. Na prática, o conselho de classe acaba por avaliar alguns alunos ou turmas e a própria prática pedagógica da escola.
Em uma escola em que a gestão democrática prepondera, o conselho de classe desempenha o papel de avaliação dos alunos e de autoavaliação de suas práticas, com o objetivo de diagnosticar a razão das dificuldades dos alunos e apontar as mudanças necessárias nos encaminhamentos pedagógicos para superar tais dificuldades. A avaliação de desempenho dos profissionais da educação foi introduzida a partir da Lei de Diretriz e Base da Educação como condição para o crescimento na carreira. No estado de Minas Gerais, com base na autonomia do Estado para baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, foram implementadas duas modalidades de avaliação de desempenho: a avaliação de desempenho individual e a avaliação de desempenho especial. A avaliação de desempenho individual se aplica a todos os servidores públicos, inclusive os ocupantes de cargos comissionados, e a avaliação de desempenho especial aos ocupantes de cargos públicos em período de estágio probatório. A avaliação de desempenho individual em Minas Gerais apresenta a seguinte fundamentação legal: parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição Estadual, Lei Complementar número 71, de 30 de julho de 2003, Decreto 43.672, de 4 de 12 de 2003, Resolução CEPLAG número 15, de 22 de março de 2004 e Resolução CEPLAG número 23, de 22 de 4 de 2004. A avaliação de desempenho individual pode ser conceituada como o processo de avaliação de desempenho dos servidores públicos estáveis, ocupantes de cargos de provimento efetivo e dos detentores de função pública em exercício na administração pública, e tem como objetivos aprimorar o desempenho do servidor e dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, aferir o desempenho do servidor no exercício de cargo ocupado ou função exercida, valorizar e reconhecer o desempenho eficiente do servidor, identificar necessidades de capacitação do servidor, fornecer subsídios à gestão da política de recursos humanos, possibilitar o estreitamento das relações interpessoais e a cooperação dos servidores entre si e suas chefias, promover a adequação funcional do servidor, contribuir para o crescimento profissional do servidor e para o desenvolvimento de novas habilidades e contribuir para a implementação do princípio da eficiência na administração pública do Poder Executivo Estadual. O resultado da avaliação de desempenho individual, ele é utilizado para fins de incentivo e premiação, ou seja, adicional de desempenho, prêmio por produtividade e desenvolvimento na carreira, porém não pode ser utilizado como forma de punição, conforme a legislação vigente, podendo culminar até na perda do cargo público ou função pública. Chegamos ao final do conteúdo da quarta e última unidade da disciplina. Vimos sobre a gestão das instituições de ensino, a estrutura administrativa e pedagógica da escola, a importância do regimento escolar e do projeto político-pedagógico e do colegiado escolar, da caixa escolar e do conselho de classe. E refletimos ainda sobre a ética profissional na escola e a avaliação de desempenho. Agora, para encerrar nossa última unidade, proponho uma atividade para fixar melhor o aprendizado. Acompanhe aí na tela de vocês. Atividades de reflexão. Primeira questão: qual a importância do regimento escolar e do projeto político-pedagógico no exercício da democracia e cidadania na escola? Segundo, relacione os conselhos que caracterizam uma descentralização administrativa e gestão democrática da escola, seus objetivos e como são formados. Terceira, explique como a ética profissional está relacionada com o desempenho e o bom andamento da escola. Em dupla, reflitam e respondam a essas questões. Daqui a pouco nós voltamos. Então, pessoal, espero que vocês tenham realizado bem a atividade. Vamos às respostas? Vejamos aí. Na questão 1, qual a importância do regimento escolar e do projeto político-pedagógico no exercício da democracia e cidadania da escola?
Bem, a gestão democrática das instituições públicas deve ser assegurada com base na participação dos docentes em conselhos e no direito de participação da elaboração da proposta pedagógica. O regimento escolar regula as normas de convivência entre a escola e a família, entre a escola e a comunidade, entre a escola e as autoridades e os diversos órgãos do sistema de ensino, entre os alunos, professores, o pessoal técnico e o pessoal administrativo. Define direitos e deveres de todos que utilizam o seu serviço ou nela trabalham. É a escola que elabora e aprova o seu regimento escolar, através do colegiado escolar, que é o órgão representativo da comunidade escolar, com a participação de professores, especialistas em educação básica e demais servidores, que constitui o segmento de profissionais em exercício na escola. Os alunos regularmente matriculados e frequentes, com idade igual ou superior a 16 anos, pai ou responsável por aluno menor de 16 anos, regularmente matriculado e frequente no ensino fundamental. Por outro lado, o projeto político-pedagógico é o documento que estabelece as diretrizes pedagógicas da instituição escolar. A sua elaboração é obrigatória na escola, devendo participar desta elaboração os docentes da instituição e também deve ser aprovado pelo colegiado escolar. Na questão 2, relacione os conselhos que caracterizam uma descentralização administrativa e gestão democrática da escola, seus objetivos e como são formados. O colegiado escolar é o órgão representativo da comunidade escolar, com a participação de professor de educação básica, regente de turmas e de aulas, professor de educação básica que exerce outras funções, especialista em educação básica e demais servidores das outras carreiras, que constituem o segmento de profissionais em exercício na escola. Participam também do colegiado escolar os alunos regularmente matriculados e frequentes no ensino médio e alunos de quaisquer níveis de ensino com idade igual ou superior a 16 anos. Pai ou responsável por aluno menor de 16 anos, regularmente matriculado e frequente no ensino fundamental, que constituem a comunidade atendida pela escola. O colegiado escolar, ele é composto apenas por representantes das categorias profissionais em exercício na escola. O conselho de classe é uma reunião que envolve professores de turma, especialistas da educação e o diretor da instituição, cujo objetivo é analisar a aprendizagem dos alunos e o processo de ensino. Tem como finalidade possibilitar uma avaliação integral do aluno e da prática docente, fomentando um momento de análise sobre o trabalho pedagógico que está sendo realizado e possibilitando a definição de estratégias para a solução dos problemas conhecidos e diagnosticados. A finalidade primeira dos conselhos de classe é diagnosticar problemas e apontar soluções, tanto em relação aos alunos e turmas, quanto aos docentes. Na prática, o conselho de classe acaba por avaliar alguns alunos e ou turmas e a própria prática pedagógica da escola. Já a Caixa Escolar é uma associação civil com personalidade jurídica própria para fins não econômicos, cujo objetivo é o de gerenciar recursos financeiros necessários à realização do processo educativo escolar. Está inscrita no CNPJ, registrada no cartório de títulos e documentos de pessoa jurídica, e a Caixa Escolar administra os recursos próprios e transferidos pela União, Estados e municípios no cumprimento dos objetivos pedagógicos da escola. As caixas escolares são compostas de associados efetivos e associados colaboradores devidamente qualificados em sua ata de constituição. E o presidente da Caixa Escolar é o diretor da escola e dela podem fazer parte professores e demais servidores da escola, pais e professores, pais e responsáveis, alunos maiores de 18 anos. Na questão 3, explique como a ética profissional está relacionada com o desempenho e o bom andamento da escola. Abordar a ética na escola possibilita pensar sobre a sua missão, os valores que devem orientar as condutas dos profissionais no interior do exercício das diversas funções. É de fundamental importância que o professor envie esforços para assegurar a aprendizagem dos alunos. Professores que adotam uma didática ineficiente
prejudicam os alunos de diversas formas, pois nele deixam sequelas de forma irreversível. A ética profissional na escola pode ser entendida como um trabalho competente desenvolvido no dia a dia do trabalho pedagógico. Isso implica na busca do autoaperfeiçoamento, do gosto daquilo que faz, ter a vaidade de ser um bom professor, desejar o sucesso do aluno e ainda construir oportunidades de aprendizagens dinâmicas que favoreçam o desenvolvimento de habilidades cada vez mais complexas. Quanto mais o professor desempenhar com zelo o seu trabalho, mais contribuirá para o grupo de pessoas que ele ajudou a formar. Então, com isso, chegamos ao final do conteúdo do nosso caderno didático. Façamos uma breve retrospectiva de tudo que nós vimos no decorrer da disciplina. Na unidade 1, nós analisamos a organização do sistema de ensino brasileiro, os níveis e as modalidades de educação. Compreendemos a flexibilidade da legislação vigente, considerando a autonomia atribuída aos sistemas de ensino, e discutimos a inter-relação do sistema nacional com o sistema estadual, municipal e escolar. Na unidade 2, estudamos sobre o currículo no ensino básico na legislação brasileira. Discutimos o currículo no ensino básico expresso na LDB e nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Analisamos e compreendemos a sua trajetória no contexto da legalidade brasileira. Na unidade 3, discutimos sobre a organização e estrutura da educação brasileira, focalizando a formação e a legislação como instrumento de intervenção na realidade educacional. Identificamos os níveis e as modalidades da educação e abordamos a questão do financiamento da educação no Brasil. Na unidade 4, discutimos acerca da gestão das instituições de ensino regulares, compreendemos a estrutura administrativa e pedagógica da escola, norteadas pelos regimentos escolares e pelos projetos político-pedagógicos e institucionais. Entendemos o funcionamento e a importância do colegiado escolar, da caixa escolar e do conselho de classe. E refletimos ainda sobre a ética profissional na escola e a avaliação de desempenho. E assim nós encerramos aqui o conteúdo da nossa disciplina. É importante que vocês façam a releitura desse material em um tempo que tenham de dedicação aos estudos e qualquer dúvida, não esqueçam, procure esclarecê-la com seu tutor aí na sua unidade de ensino. Aguardo todos vocês no nosso fórum da unidade 4 do Ambiente Virtual de Aprendizagem. E mais uma vez, muito obrigada pela atenção, um grande abraço a todos e até lá!